Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado ainda seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o povo de Deus, todo o povo que vai me ouvir, me assistir este vídeo hoje, enterrar aqui para vocês uma mensagem evangelística, aleluia, dentro da Escritura Sagrada de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Estou sentindo falta de uma coisa aqui na minha boca. Com fé em Deus, o Senhor Jesus vai providenciar para que seja completado na íntegra, para a glória do seu nome. Porque eu vou esperar por ele. Porque quem espera nele não cansa e também não é envergonhado. Aleluia. Então, meus amados irmãos, amigos, ouvintes, a mensagem que eu trazer para vocês hoje é a respeito das parábolas que Jesus falou, suas palavras, no seu ministério, quando ele veio ao mundo em forma humana, né? O Verbo de Deus, que tomou a forma humana, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, disse João, o evangelista. Não João Batista, o evangelista, né? João o apóstolo do amor. Aleluia. Então o Senhor, ele fez menção, então, nas suas parábolas, em 3 tipos de desviado que existem, né? Que vai ser o nome do Senhor. Então, um dos desviados que Jesus fez menção, em um dos seus 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ele contou a parábola da ovelha, né? Diz que o bom pastor que apacentava as ovelhas, ele contou as suas ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, aí ele contou as suas ovelhas e só tinha 99 ovelhas juntas. Ele pegou aquelas 99 ovelhas e colocou no aprisco, né? Nós aqui no Nordeste do Brasil chamamos de curral, e aí foi à procura da sua ovelha que tinha saído do meio das outras, desgarrado. Até quando ele achou ela, né? Ferida, sofrendo, já com fome, acredito com sede também. E aí ele pegou ela, colocou nos ombros e trouxe de volta para o meio das outras do rebanho, né? Ou seja, para o curral, para o redil. E aí, assim é um tipo de sete que tem, né? Ele aceita Jesus, e a palavra, permanece dentro da igreja do Senhor Jesus, caminhando junto com os outros cristãos. Mas acontece com a hora, ele sai fora do rebanho, e vai tentar viver a vida dele sozinho. Não, eu sou crente é mim mesmo, eu vou continuar sendo crente sozinho mesmo. Não preciso de ir para a igreja, não. Não preciso do ensinamento do pastor da igreja, não. Não preciso da oração da senhora, da oração, não. Aí vai tentar lutar e viver sozinho. Aí lá se dá mal, vai cair em sofrimento, né? Você sabe como é a ovelha. A ovelha ela anda em rebanho. Ela não é de uma por uma, anda em rebanho. E o bom pastor, ele fica apacentando as suas ovelhas, né? Cuidando de cada uma para ver como é que estão. Então ele percebe se uma faltou, não veio para o curral, ou seja, para o redil, né? Vou aqui na língua mesmo de Jesus. E aí, é esse tipo de desviado, né? Ele não volta para a igreja. Ele só vem se o bom pastor, que é Jesus, for buscar ela, né? Mas como é que Jesus vai buscar? Se ele hoje morreu, ressuscitou e subiu para o céu, sentou à direita de Deus Pai. Hoje Jesus vai buscar essas ovelhas que se perdem através dos seus evangelistas, né? Seus profetas, através dos seus ministros do seu evangelho, porque ele usa poderosamente, envia na casa daquelas ovelhas que se desgarrou, e lá ele mostra o amor de Jesus para com ele, né? Dentro da Escritura Sagrada, e consegue trazer ele de volta para o Evangelho de Jesus Cristo. Bateu o nome do Senhor. E assim, quando acontece isso, Jesus diz que os anjos de Deus fazem festa, né? Quando um pecador se arrepende. Bateu o nome do Senhor. E outra espécie de desviar também, que Jesus falou, é o filho pródigo, né? Outra palavra que ele contou.
Parábola do filho pródigo, né? Então, era um pai de família, e ele tinha 2 filhos, né? Mas um dia o filho mais novo, né, chegou para seu pai e disse: Pai, eu quero que o senhor me dê a minha herança, né, porque eu quero viver minha vida só, tocar minha vida só. Aí o pai dele disse: Tá bom, meu filho. Pegou lá, dividiu, né, os seus bens, suas propriedades, tudo que ele possuía, e aí pegou a parte daquele jovem mais novo e entregou a herança dele. E aí ele pegou, viajou, fomos para uma terra bem longe, né? Bem longe. A escritura diz longínqua, né? Mas é bem longe, a mesma coisa. É resumo da mesma palavra. E lá, o que ele foi fazer, né? Ele foi gastar o dinheiro da sua herança com as prostitutas, né? Com seus amigos, nas baladas, né? Nas festas, nas farras, nos clubes, nos bares, né? Com a farra. Enquanto ele teve dinheiro, ele tinha amigos para farrear, gastar, beber, né? Tinha prostituta para se prostituir. Mas aí foi porque você sabe que dinheiro que você pega, se você não investir ele em alguma coisa, ficar só tirando dele e gastando, ele vai se acabar. Não tem jeito, se acaba mesmo. Então, dinheiro, se você recebeu o dinheiro, pegou o dinheiro, você tem que investir ele em alguma coisa, para ele produzir alguma coisa. Se você ficar só tirando e gastando, vai se acabar. Então, foi isso que ele fez. Ficou só gastando a herança que ele pediu ao pai, que tocava a vida dele só. Ele foi gastar com prostituição, né, prostituta, com a roda de amigos. Porque é assim que acontece. Se umas prostitutas sabem que o cara tem dinheiro, vixe, elas caem para cima do cara mesmo. E aí tem um versículo na Bíblia que o sábio Salomão escreveu, que disse assim: tem mulher que é mais amarga do que a morte, né? Cujo coração dela é como um laço de açoite, ou igual uma rede de se pegar peixe, entendeu? O homem que cair no laço dela está preso no coração dela, não solta. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai sungar aquele cara, até arrancar tudo que ele tem. Então tem esse tipo de mulher mesmo aí no mundo, viu? Elas procuram homem, não porque ame o homem, ou que queira dar prazer ao homem, ser amigo do homem, a companheira do homem, mas para isso mesmo, só para arrombar o cara mesmo. Arrombar mesmo, arrancar tudo que ele possui. É? Que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, o poder de Deus que foi morto e viu, me livre de eu cair num laço, num açoite, no coração de uma mulher dessa, ou então numa rede também dela. Louvado seja o nome do Senhor. Para poder no sangue de Jesus, o poder de Deus que foi morto e viu. Pois é, meus amigos e irmãos, foi isso que aconteceu. Aí, quando ele deu fé, não tinha mais nada, né? Quando os amigos dele perceberam que não tinha mais um centavo, as prostitutas, fugiu todo mundo. Aí ele ficou sozinho. Cadê as prostitutas? Cadê os amigos? Não tem mais ninguém. Aí a necessidade caiu por cima dele. Aí ele começou a procurar emprego naquela região onde ele estava morando, bem longe do seu pai. O único emprego que ele achou foi cuidar de porco, vaqueiro de porcos, né? Porcos. Eu batei o nome do Senhor. Porcos. E aí, as escrituras dizem, Jesus contando a parábola, que a fome batia nele, que ele desejava comer até as comidas que os porcos comiam, né? Os porcos comiam, as escrituras chamam de bolotas. Bolotas que os porcos comiam, né? Ele desejava comer. Era uma espécie de alimentação que os porcos se alimentavam naquela época. Não sei se aqui para nós é aquela frutinha que se chama mucaúba, né? Que os porcos gostam muito. Mucaúba, não sei. Bateu o nome de Jesus. Podia ser outra espécie de alimento para lá, para aquela região, né? Que dava aos porcos. Mas aí, meus amados, o que foi que aconteceu? Quando aquele jovem estava lá, cuidando de porco, passando fome, desejando comer as comidas do porco, aí ele caiu na consciência, viu? Aí ele disse: mas menino, nessas alturas, lá na casa do meu pai, tanta fartura de pão e abundância, e eu aqui passando fome.
Mas sabe o que eu vou fazer? Ele tomou atitude, né? E é isso que eu lhe digo, tome atitude. Entre em ação, não fique parado. O apóstolo Paulo que veio e disse, aquele que cair, não fique prostrado, se levante. Vá ser o nome do Senhor. Não dê ouvido àqueles quase não consigo dizer, que trica, né? Que trica. Sei lá como é que diz. Não consigo dizer não. Aleluia. E aí fica zombando de você, te acusando. Aí você pecou, não prospera na vida que pecou. Caiu nessa instituição por causa que pecou contra Deus. Não pode para isso não, meu irmão, meu amigo. Jesus te ama ainda do mesmo jeito, viu? Vai ser o nome do Senhor. Agora, entre na sua consciência, que Ele está de braço aberto esperando de volta, para ter as tudo de volta que tu possuía, e ser herdeiro novamente, aleluia. E aí ele tomou atitude mesmo, com a consciência dele, pensou dessa forma e disse, sei o que vou fazer, eu vou voltar à casa de meu pai, chegar lá e confessar para ele, dizer, pai, pequei contra ti, perante a tua face, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus empregados, ou seja, um dos teus jornaleiros, né? Que é resumindo a mesma coisa de empregado. E aí, quando aquele filho voltou, o seu pai ainda hoje esperava ele de volta, né? Ficou preocupado com o sumiço de seu filho, ter ido embora. Mas aí, quando deu foi um dia, ele enxergou seu filhinho no caminho, bem distante. E aí ele foi ao encontro dele, abraçou seu filho, louvado seja o nome do Senhor, perdoou ele. E ele confessou para seu pai, pai, eu pequei, sei que pequei contra ti, perante tua face. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me perdoa, faz de mim pelo menos como um dos teus empregados. Aí o que aconteceu? Eu fazer aqui uma reflexão, meus amados irmãos, nisso. É muito importante, sabe, se você cometer um pecado contra Jesus, contra o Senhor Deus, você cometeu uma infração, desobedecendo algum dos mandamentos de Jesus, negando a Jesus, ou maltratando o teu próximo, que essas coisas que é mais importante na Escritura Sagrada, é isso, né? Porque para quem crê na maldição de Jesus, que se tornar um cristão evangélico, é sentir amor pelo próximo, honrar o próximo como a si mesmo, né? É isso. E também nunca negar Jesus diante da sociedade. Mas se você fez isso, né? É muito importante você se prostrar de joelho e confessar para Jesus seu pecado. Não é como na Igreja Católica, o Evangelho de Jesus não é como no catolicismo, que tem um confessório lá nos tempos da Igreja Católica, para você ir lá no confessório confessar seus pecados ao padre da igreja, não. Não é assim não, nossos pecados nós contamos para Jesus, nossos erros que nós cometemos, qualquer falha, nós contamos é para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, para Ele. Pois era assim que fazia aqueles heróis do Senhor Deus do passado, que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Hebreus, a respeito deles, né? Eles contavam a fraqueza deles, tudinho para o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para Jesus que a gente confessa, conta. Tá vendo? Então foi isso que o filho pródigo fez. Aí o pai dele recebeu ele e fez o quê? Mandou matar um novilho bem gordo e mandou fazer um churrasco, convidou todos os seus amigos e fez uma grande festa, né? Deu banheiro, fez a barba dele, deu roupa nova para ele vestir, calçado novo para ele calçar e colocou uma aliança nova do dedo. Aliança nova no dedo quer dizer que é a novo pacto que você faz com o Senhor Jesus, né? A partir do momento que você se escandalizou, negou a Jesus aí com suas atitudes e está fora da igreja de Jesus, fora de comunhão com Jesus, né? De comunhão com Jesus, não está se ano mais, né? Então faça isso, tome essa atitude, porque Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, do jeitinho que aquele pai estava esperando seu filho de volta, seu lugar está ainda lá naquele templo, no sagrado Senhor Deus, que hoje eu coloco o nome de casa de oração, pois Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá te esperando ainda, meu irmão. Jesus está te esperando de volta. Volte,
cai na sua consciência. Volte, conte para ele o seu erro que você fez. Se ele te perdoe, escreva o teu nome de volta no livro da vida. Purifique teus pecados com o sangue dele que derramou na cruz, pois ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto e viveu, derramou o seu sangue na cruz. A Escritura diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então, Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para purificar o pecado dos seres humanos, né? De verdadeiramente crer no seu sacrifício feito naquela cruz. Aleluia. Amém? Quer dizer, deixa eu resumir aqui a parábola do filho pródigo. Aí o outro filho que tinha ficado na casa do pai, que não tinha ido embora, permanecia morando mais ele, quando chegou, perguntou aos seus empregados, mas o que é isso? O empregado contou. Aí teve um irmão mais novo que voltou, que o pai está fazendo uma grande festa, matou um novilho, mas não pode. Aí correu o seu pai, mas eu moro contigo tanto tempo, eu nunca me rebelei contra ti como esse rebelde, né? E agora tu nunca fizeste uma festa para mim, e ele agora volta e te faz uma festa. Aí o pai disse, filho, lembra que tu sempre esteve comigo, e meu filho estava morto, e agora reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse também, todas as minhas coisas são tuas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que acontece. Amém, meus irmãos e amigos? Aleluia. Então, a outra parábola do outro tipo de desviado, né? Jesus falou é a respeito do dracma perdida. Dracma perdida. Pode ter alguém que sabe o que é uma dracma, né? Tem umas teorias que dizem que era uma moeda naquela época, mas eu fui pesquisar na minha enciclopédia bíblica que eu tenho, eu sempre nos meus estudos das Escrituras Sagradas eu acompanho com a minha enciclopédia bíblica que eu tenho, né? Desde que eu fui convidado para entrar para o Evangelho de Jesus, eu comprei ela. Então, através da teoria de quem escreveu aquela minha enciclopédia bíblica, a dracma não é uma moeda. As mulheres, elas gostam de joia, não é, pessoal? Todos vocês conhecem. Então, elas gostam de usar um colar no pescoço. Então, naquele colar do pescoço, aí vem aquela, na Bíblia chamada de dracma, né? Mas nós podemos chamar de outra coisa, uma pérola ou eu esqueci o outro nome. Pois é. Então, a dracma é aquela coisinha ali que a mulher usava no colar, sabe? No colar das mulheres, que elas usavam antigamente. É que usam ainda hoje, né? Vários nomes. Então, dracma é aquilo ali. Mas aquela mulher, ela deve ter tirado o colar do pescoço e sua dracma, né? Aquela joinha que fica ali no colar, deve ter caído dentro de casa, ela não percebeu. Quando ela foi colocar seu colar de volta, foi que ela percebeu que, o colar, que aquela pérolazinha ali, né? Aquela joinha não estava mais ali no colar. Aí ela pegou a vassoura e foi procurar dentro da sua casa, porque ela sabia que tinha caído dentro de casa. Então ela pegou a vassoura, foi varrer a sua casa com grande cuidado, carinho, até quando encontrou, né, a sua dracma, ou seja, aquela joinha ali que fica no colar dos pescoços delas que elas usam, né? Pode ser de diamante, pode ser de rubim, pode ser de ouro também. Foi aquilo ali que é a dracma. Não era uma moeda. Vá ser o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E até quando ela achou aquela dracma dela, o que ela fez? Ela convidou as amigas dela, tudinho, suas vizinhas, e fez uma grande festa, porque aquilo era uma joia de valor, né? Que ela usava no pescoço, e tinha encontrado, tinha perdido, mas tinha encontrado, né? E assim que Jesus disse que os anjos de Deus fazem festa nos céus, quando um pecador se arrepende, né? Então a dracma estava onde? Dentro de casa, né? Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha querida irmã, que ainda que você caminhe para a igreja de Jesus, permaneça caminhando, andando para a igreja, toma a Santa Ceia, tem oportunidade, mas negou a Jesus, tinha na sociedade, com qualquer mal obra que você cometeu, qualquer atitude que você cometeu, escandalosa,
que escandalizou o nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim você está dentro da igreja, mas está desviada, você está desligada do Senhor Deus. Deus se desligou de você, né? Você está na igreja, tem a oportunidade, participa da ceia e tudo, mas você está desviado, você negou Jesus diante da sociedade. Quem nega Jesus diante da sociedade ou comete qualquer escândalo diante da sociedade, que as pessoas se sintam escandalizadas, está desviado, está desligado do Senhor Jesus, né? Não está ligado com ele. Eu passei o nome do Senhor. Mas está dentro da igreja, participando da igreja da ceia e tudo. Pastor não sabe o que você fez lá fora. A senhora de situação não sabe também. Mas o Senhor Deus está sabendo. Jesus está te vendo, está sabendo o que você fez lá fora, né? Negando a Ele, a existência dele, na sua própria vida, com suas atitudes, seus maus atos praticados, né? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que ele acha também esse tipo de desviado dentro da sua própria casa, no meio das suas ovelhas, própria ovelha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo escreveu, é bom que o homem não caia, mas se cair, não fique prostrado, se levante em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar um momento que o Senhor Jesus vai te achar, vai te levar a se converter de verdade, entregar a tua vida, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, para servir ao Senhor Jesus, né? Porque Jesus acha, o Espírito de Deus vai tomar de conta de um pregador, de um ministro de sua palavra, e vai trazer uma mensagem poderosa, que vai falar especialmente com você, que é um dracma, está dentro da igreja, está no meio dos irmãos, no meio das ovelhas, mas está desligada de Jesus, com algum ato, mau ato praticado diante da sociedade, negando a Jesus, né? Escandalizando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode esperar, porque do jeitinho que aquela mulher achou aquela dracma, Jesus também vai te achar. Aleluia. Pode crer, porque esta palavra tem poder. E os anjos de Deus vão fazer festa. Na mesma hora que você cai na consciência que errou, negou a Jesus, se desviou, está na igreja, mas está desviado, e vai voltar para Jesus, né? Confessar, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, lá do versículo 8 a 11. Ele disse, há de ser, ele disse assim, né, no versículo 8, eis que a palavra está pertinho de ti, isto é, a palavra da fé que pregamos, né? Está pertinho de ti, em teu coração. Se em teu coração creres que Jesus morreu e que Deus ressuscitou dos mortos, e confessares, aleluia, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Então tem esse processo. Batei o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Batei o nome de Jesus. Aleluia. Pois é, esse é o tipo de desviado, né? Esse era o que eu queria falar aqui, fazendo esse vídeo aqui para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Quem quiser estudar para ver se é verdade mesmo que eu falei, é só estudar aqui, ó, nos Evangelhos do Senhor Jesus. Pode estudar o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, é o Mateus. Depois de Mateus vem Marcos, depois de Marcos vem Lucas, depois de Lucas vem João, né? Não é João Batista, é João o apóstolo do Senhor Jesus, o mesmo que escreveu o Apocalipse, o mesmo que escreveu as 3 epístolas. O João Batista só batizava, ele não deixou nada escrito na Escritura Sagrada, só mesmo batizava. As pessoas foram quem escreveram sobre ele, né? Os evangelhos escreveram sobre ele. Tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, que escreveram a respeito de João Batista. Aleluia. Isaías também profetizou muito a respeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João era considerado o apóstolo do amor do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Ele foi quem não morreu, né, martirizado. Morreu de velho, na velhice. Nossa, não, pegaram ele, jogaram num cadeirão de azeite fervendo, e aí quando tiraram, não tinha sofrido nada, coisa nenhuma na sua pele, de danificado. Aí com isso se revoltaram, pegaram ele, jogaram numa ilha isolada, que era uma ilha que o Império Romano tinha, chamada Ilha de Patmos. E ali Rom, na ilha de Patmos, isolado, foi onde Jesus apareceu a ele e mostrou o Apocalipse, né? Ele mostrou o Apocalipse, revelou o futuro, aleluia. Apocalipse de João. Bate o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, seco do mar, meu Pai amado. O Senhor Jesus, meu Pai amado, antes de subir para o céu, instruiu o seu discípulo e disse a eles que ia, meu Pai amado, para ti, mas eu rogar-te que enviasse o outro Consolador, meu Pai amado, aleluia, que estaria com eles, aleluia, e eles convenceriam o mundo, meu Pai, do seu pecado. O mundo não conhecia ele, meu Senhor, não podia conhecer também. Só depois que se arrependisse, quem ouve para o Evangelho de Jesus, que crê verdadeiramente em Jesus, no seu Evangelho, é que recebe o dom do teu Espírito, meu Senhor amado, o outro Consolador que Jesus rogou. Mas ele é quem, meu Pai amado, convence o homem do seu pecado, segundo o que Jesus falou para os seus discípulos, meu Pai. Por isso abençoa, que o Espírito do Senhor abra o entendimento dessas pessoas, meu Senhor amado, aleluia, para que eles verdadeiramente venham crer no poder da tua palavra, meu Pai amado, do teu Evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia, o Evangelho que a salvação é pela graça, somente através da fé dele, meu Pai. Por minha missão, estou aqui, meu Pai, cumprindo. Falando as verdades das Escrituras, meu Pai amado, mas convencer as pessoas de que é pecador, de que pecou. Cabe a teu Espírito, meu Senhor, o único Consolador que Jesus rogou a ti para que viesse convencer o mundo dos seus pecados, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém.